bem com vocês? Eu espero que sim, que as coisas estejam caminhando aí com bastante alegria para vocês. Eu sinto, pelo menos dentre os atendimentos, né, conversando com as pessoas, o quanto 2025 ele foi um ano que impactou muitas pessoas, não só pela necessidade das mudanças, encerramento de ciclo, partidas difíceis, né, ou encerramentos bruscos, mas também é algo que realmente impactou no corpo físico das pessoas, né? Se você for olhar o seu corpo físico lá no começo de janeiro, o corpo tá meio que assim, ai meu Deus, precisava de umas férias, né? Para você perceber que realmente esse ano, por conta da energia de Júpiter, por conta da energia do ano 9, a gente teve um impacto muito forte no nosso corpo físico. Então, antes de falar de 2026 e antes de você trazer as energias e as percepções de 2026 para vocês, é importante que você encerre as coisas de 2025. E o que é encerrar as coisas de 2025? Por exemplo, se você tem um ciclo que você precisa encerrar com alguém, um processo ali que você precisa encerrar, processos jurídicos, pagamentos, eh, às vezes você precisa conversar com alguém, né, ali para encerrar um relacionamento, ou você precisa conversar no seu trabalho para encerrar algum processo. Então, a gente está nesse último momento fechando as chavinhas, né, desligando as chavinhas. E como é importante a gente fazer esses processos de uma forma muito consciente, porque todo mundo está falando de 2026, que é ano de Marte e tal, mas se a gente não faz esse movimento de encerrar e fechar, os fios que ainda prendem você em 2025 vão puxar você um pouquinho para trás para fazer a lição que não foi feita, principalmente nos Mercúrios retrógrados, né? O que precisa encerrar esse ano, ou que já encerrou e você precisa encerrar dentro de você, e aí precisa fechar esses ciclos com mais consciência, né? Essa energia nos 15, ele se identifica como a energia do arquétipo da morte, né, na carta do tarô, mas também tem um aspecto muito, muito importante nos 15 que vão fazendo essa mudança, né, e vão fazendo esse encerramento. Então, que a gente consiga realmente fazer esses encerramentos necessários, né, para 2026, porque se não faz esse encerramento, a gente realmente vai ter uma dificuldade para começar 2026. O que é um enlaçador de mundos, né? Então, existe uma coisa meio enlaçador de mundos nesse período para que a gente realmente finalize e feche os aspectos que a gente precisa encerrar e fechar, né? Para a energia dos mestres, ascensos e arcanjos, vem a energia de Aquariel, falando no aspecto da necessidade de liberar limitações. E o dragão para ajudar você a liberar isso é o dragão Blue. O dragão Blue é o dragão do fluxo. Então ele fala sobre libertar-se de sofrimentos para fazer as mudanças necessárias para fluir melhor. E nesse período muita gente vai para a praia, né? Vai para áreas de cachoeira, então já aproveita para a energia da água para fazer toda essa mudança e essa estrutura de fluxo. Se você for fazendo, por exemplo, faz alternadamente banhos de erva, principalmente banhos com erva cidreira, com alecrim, com alfazema, né, com boldo, são ervas bem importantes para fazer essa limpeza do seu corpo físico, fazer massagens para liberação do corpo, liberação desses nós, sabe? Porque tem várias partes do corpo que a energia está estagnada e que precisa dar essa fluência dessa energia de 2025. Então, não adianta entrar em 2026 cheia de dor, né? Fazer escaldapé, né? Para quem gosta de assistir também junto com a Selma Costa, a Selma dá várias dicas, né, para a gente trabalhar essa liberação. Então, às vezes, fazer aquela tapotagem no corpo, né, dar uns pequenos tapinhas, vibrações, para a gente poder, através da vibração, liberar essas cargas do nosso corpo.
Porque às vezes isso está no corpo físico e até prendendo os teus movimentos, né? Então, provavelmente o teu corpo deve estar muito, muito dolorido, né? De coisas que você tem carregado. E aí fazer uma verificação aí de tudo que você está carregando, se realmente o que você está carregando é seu ou se está na hora de liberar, porque tem muita coisa que você está carregando que não tem nada a ver com você, né? O Anjo Aquarel fala das limitações exatamente porque esse ano foi um ano que o ano 9 ele mantém a gente muito limitado, né? Então a gente teve que ver os nossos aspectos de forma mais consciente do que limita a gente no nosso crescimento. E aí o Aquarel ele dá essa força para a gente dar o próximo passo, acreditar na gente e fazer o nosso caminho, né? Por que a gente está falando da necessidade de encerramento? Porque se a gente não encerra coisas, é como se não existisse espaço suficiente para receber as coisas novas. E provavelmente muita coisa do que a gente vai receber é muita informação, é muita coisa. E aí, se você ainda está com ganchos do passado, a dificuldade de ir para frente vai ser muito grande. Então, também, além da sugestão das massagens, né, dos banhos de erva, fazer cartas, né, de encerramento. Então, mandar carta para as pessoas que você sente que ainda tem pendência. Essas cartas endereçadas, elas não precisam necessariamente serem enviadas para quem você escreveu, mas é mais um desabafo para organizar suas emoções e você realmente tirar essa informação de dentro de você e dar um novo caminho. Aí queima, joga fora, né? Dá um novo começo para isso. Mas é mais importante porque, senão, principalmente os problemas das outras pessoas, elas ficam rodando sobre o seu aspecto e aí você tem muito menos força e energia para lidar com coisas que são importantes para você de fato do que você está recebendo coisas novas, né? Então, por isso essa necessidade desse trabalho. E também para quem gosta, né, de fazer trabalhos com a gente, já anota aí que o nosso curso do Dragon Coaching vai ser dia 24/1, ao dia inteiro, e depois a gente vai ter um trabalho com um planner. É a única vez que eu faço esse trabalho desse planner, então vai ser no dia 25, porque a partir do movimento das mandalas que você aprende, a gente vai também colocar em prática as mandalas para que você esteja fazendo elas num objetivo maior, com consciência para materialização do que você quer e num objetivo de realização, de fato, do seu caminho, da sua alma. Então, ajudar você a organizar seu 2026 para realmente estar mais focado no seu propósito de alma e também focado no seu propósito de alma, harmonizar os seus passos para o teu caminho, né? Então, isso vai ser bem interessante e vocês podem fazer esse curso com a gente em janeiro. Então, para quem depois quiser mais detalhes do curso, é no 11 96767 4841, 11 96767 4841. E se você também precisar de um atendimento, né? Esses encerramentos estão sendo muito fortes, né? Às vezes requerem mais atenção, mais cuidado, mais apoio. Você também pode passar por um atendimento pessoal através da energia das mesas dos dragões. E para quem está começando no início, a gente também trabalha na mandala da astrologia para apoiar você e realmente alinhar você com a sua rota de alma, né? Então, é muito interessante, vai abrir bastante percepção aí para você. Então, não esqueçam. E também, gente, não esquece de entrar lá no nosso YouTube, no www.youtube.com/Spaco Rator. Por quê? Para você receber todas as informações de quando lança vídeo, de quando lança os novos podcasts, né? O nosso podcast é toda segunda-feira às 10 da manhã. Então, não deixe de curtir, compartilhar, dar like, para começar agora a fazer o movimento e trazer bastante coisa, porque muitos dos vídeos que tem aqui na rádio, depois eles são levados lá para o YouTube, né? Então, você pode ver os vídeos antigos também através do nosso canal. E os vídeos antigos também do podcast, que é bem legal. O podcast, ele está muito ligado a essa parte que eu falo, né, de
cocriação. Então, como cada pessoa tem cocriado a sua vida através, né, da compreensão da espiritualidade, como é que elas trabalham essa energia estelar nelas mesmas e realizam as coisas que elas imaginam de fato, né? Então, o podcast é bem interessante para ajudar as pessoas a descobrir a capacidade delas ou se inspirar nas histórias das pessoas, né? Bem, bem interessante. Então, agora, eu queria que você desse uma pequena respiração, né? Presta só atenção na sua respiração. Se você estiver dirigindo, faz depois, tá? E aí, na medida que você respira, presta atenção para onde você está respirando. Se você está respirando curto, se você não está respirando, se você está respirando longo. E observa que partes do seu corpo você tem carregado todos esses pesos. Na medida que você respira, você percebe que partes do seu corpo ficam mais pesados, dá uma fisgadinha. São essas partes que você está carregando os pesos, não só de 2025, mas alguns pesos até da vida, né? Então, a vibração que a gente vai colocar agora de Blue e Aquariel é para ajudar você nessa liberação desses pesos, né? Entendendo que você não precisa mais carregar isso e que está na hora de você soltar a responsabilidade das coisas que não são suas, certo? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente volta para o nosso propósito, para o nosso eu, porque aí você vai ter mais energia para os teus objetivos, né? E a energia do som, ela vai ajudando, junto com o anjo e o dragão, para limpar e retirar todas essas cargas e que você possa realmente sentir uma diferença nessa vibração e te dar essa oportunidade, né, para você poder crescer, para você poder evoluir. Então, galera, eu sei que antes a gente já quer ir para 2026, mas a gente ainda tem alguns diazinhos até o fim de 2025. Então, vamos nos harmonizar com 2025, harmonizar com as coisas que vieram, com os aprendizados que vieram, para que você esteja realmente pronto para receber 2026 com toda a potência que ele pode receber, que você pode receber. Então, prepara aí seu banho de ervas, prepara aí a sua massagem, as suas cartas de liberação. Você vai ver que vai ter muita coisa importante que vai sendo liberada. E aí, a cada liberação que você dá, você vai sentindo mais leveza e mais tranquilidade no processo, né? Que eu acho que é bem, bem bacana. E não esqueça também, gente, de entrar no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram a gente tem mais informações sobre os ciclos, sobre o que está acontecendo, sobre os rituais, né? O que a gente tem de novidade para esse mês. E lembrando que a gente está atendendo também no projeto que a gente chama de Biocoding, da Lily Wong. Então, a gente começa a codificar mesmo, colocar novos códigos de energia nas pessoas através do traje TTA e do Biocoding, para apoiar você na recepção dessas novas energias. Então, ele amplifica o teu campo energético, ele faz com que você esteja mais mais tranquila e mais preparada para lidar com todas essas novas informações, sem sair do eixo e sem ficar angustiado. Então, para quem quiser fazer só um projeto de biocoding, né, e aí harmonizar alguma questão em si, você pode mandar também uma mensagem para a gente está atendendo na energia do biocoding também. Então, gente, eu sei que 2025 foi um ano de bastante desafio, mas daquele desafio de você ser questionado pela espiritualidade, ser questionado pelos seus pensamentos, ser questionado por coisas inesperadas, porque foi bastante coisa inesperada esse ano.
mas que vocês realmente consigam se harmonizar com todas as lições que veio para você e você conseguir, principalmente, não se sentir vítima das situações, né? Mas uma pessoa que é capaz de transformar as situações, por mais difíceis que elas sejam, né? Então, essa postura só depende de você e de você conseguir realmente sair dessa angústia de tudo que está preso aí no passado para você, para abrir esse novo começo e essas novas frequências, né, que a gente está vivendo, que tem que acontecer e que não é fácil, mas de alguma forma tem que chegar, né? Então, não esqueçam de eh, trabalhar a sua própria energia e as interferências que essas energias trazem, porque faz parte do processo a gente sempre tá limpando, porque de alguma forma também a gente caiu junto, né, com a energia, então agora o desafio nosso é de subir de novo, para que nessa subida realmente a gente possa ter uma nova percepção, um novo contato com a gente mesmo e com a nossa espiritualidade, né? Então a gente meditar para que o mundo vibre melhor, numa melhor frequência e que essa frequência comece através de nós mesmos, né? Então, a gente não perca muito tempo esperando só o outro melhorar, mas a gente começa essa melhora por nós mesmos e aí essa vibração que vai gerando novas energias para o futuro e novas aberturas e novos começos também. É um ano que vai precisar da sua atenção total, da sua força total, porque não tem como ficar carregando mais coisa do passado. Então, quanto mais você estiver pronto para se abrir para esse novo caminho, para essas novas direções, para esses novos papéis que estão acontecendo, as coisas vão acontecer de alguma forma e vai se abrir uma nova jornada para todo mundo e um novo começo, né? Só que para novos começos, a gente precisa encerrar as coisas do passado. Então, lembrando sempre, pessoal, que o nosso WhatsApp ali é o 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41, são as nossas redes sociais, nós Spaco Hathor no Instagram e no YouTube, o Hathor Spaco ali no Instagram, para que você possa ter mais informações dos cursos, né, dos eventos, e que vocês tenham uma energia tranquila para lidar com as pessoas, com os pensamentos diferentes, com os movimentos diferentes, entendendo que cada um tem um período e um tempo de conscientização e de consciência, né? Então, a gente não pode ser o parâmetro de ninguém no quesito consciência, né? Quanto mais você entender isso, mais você briga menos com as pessoas, porque você entende que cada um está no patamar que consegue estar e que está tudo bem, né? Então, receber toda essa energia desse novo ano. Se você chegou até aqui, é porque realmente você tem muita força pessoal, individual, e você tem muita capacidade de crescer e desenvolver. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.